Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus está iniciando o seu programa Fonte de Fé e que prazer, que alegria poder contar com a sua participação, com a sua audiência, você que acompanha a programação da Rede Brasil de Comunicação, que tem sido uma bênção de Deus para todos nós. E felizes estamos porque teremos mais esta oportunidade de crescermos juntos no conhecimento da Palavra de Deus, refletindo sobre importantes assuntos para a edificação da nossa vida espiritual e fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus. E, para tanto, nós queremos compartilhar um texto da Palavra de Deus e convidar você nesse momento, independente do ambiente onde você esteja, estar atento para o que diz a Palavra de Deus para todos nós. E quero ler o Salmo de número 13, o verso 5 e o verso de número 6, e baseado nestas duas expressões bíblicas, nós queremos tratar sobre o seguinte tema: atitudes adequadas diante das provações. Atitudes adequadas diante das provações. Leia conosco Salmo 13, o verso 5 e o verso 6. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Expressão dita ou pronunciada pelo servo de Deus chamado Davi. É do conhecimento de todos que Davi foi um dos principais escritores do livro dos Salmos, este livro tão importante, tão conhecido, que a propósito está no centro, da estrutura que nós temos na nossa Bíblia, no que diz respeito ao Antigo Testamento, sendo um dos livros mais lidos, mais estudados, composto por 150 composições, em que nós aprendemos não só verdades essenciais que eram cantadas através deste inário, que ainda hoje é assim considerado o inário oficial de Israel, utilizado na devoção, na adoração, tanto particular como também pública. A propósito, no Novo Testamento, além do livro dos Salmos ser frequentemente citados, principalmente os salmos proféticos, que aludiam a situações que iriam ainda acontecer, isso apresenta-se de forma maestral no Novo Testamento, onde também encontramos o próprio Senhor Jesus se reportando ao livro dos Salmos, isto por mais de uma vez, incluindo, por exemplo, na celebração da Santa Ceia ou na instituição da Santa Ceia. Está escrito em Mateus capítulo 26, versículo de número 30, que ao finalizar aquele ato tão importante, nos é dito que, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O fato de ser mencionado que eles cantaram um hino, em outro texto paralelo, no lugar de dizer um hino, está o artigo definido o hino. Isso porque muito provavelmente, como era comum na celebração da Páscoa, se entoar salmos, por exemplo, do Salmo 113 ao Salmo de número 115. E quando Jesus se utiliza do livro dos Salmos, está também fazendo a autenticação da sua inspiração, da importância que este livro possui para o Novo Testamento, para os cristãos, para os servos de Deus. Mas é interessante destacar de que o livro dos Salmos não apenas se limita a ser o inário oficial de Israel, ou apenas com o propósito de se entoar cânticos a Deus, mas, sobretudo, um recurso que, de forma muito habitual, os judeus também se utilizavam, através da música, estava se reportando a verdades a respeito de Deus, a respeito da história da nação de Israel, fatos históricos que marcaram a existência deste povo na terra e, na medida que se cantava, servia de aprendizado, como ainda hoje é comum, verdades serem transmitidas, mensagens serem passadas através da música, tanto no sentido positivo, como infelizmente também no sentido negativo. Por esta razão, o livro dos Salmos também tem a sua natureza didática e instrutiva. A propósito, há alguns salmos que são considerados salmo de masquil, ou seja, com a intenção de destacar ensino. É um salmo instrutivo que faz refletir, repito, a respeito de Deus, a respeito da sua natureza, das suas ações na humanidade e também especificamente no meio da nação de Israel. De modo que aprendemos lições maravilhosíssimas quando meditamos
no livro dos Salmos. Muito bem, em razão disso, o Salmo de número 13 é incluído entre os salmos que foram escritos por Davi, embora saibamos que ele não foi o único escritor, tiveram outros, como os filhos de Asaf, o próprio Asaf, os filhos de Coré, melhor dizendo, como também o próprio Moisés e outros autores anônimos, que não é atribuído à sua autoria, mas que foram instrumentos de Deus igualmente para escrever vários salmos. No entanto, repito, o Salmo de número 13 faz menção a um dos momentos marcantes que vivenciou o monarca Davi. Este Salmo de número 13, portanto, é de autoria davídica, muito provavelmente escrito quando ele enfrentava, durante o exílio que passou, uma ferrenha perseguição, principalmente advinda do rei Saul, que sabemos ter sido um instrumento maligno em certo momento da sua biografia para oprimir Davi, para persegui-lo, movido por inveja, por insatisfação e incomodado pela sua popularidade, ou seja, pela popularidade de Davi. E este Salmo de número 13 provavelmente descreve esta realidade histórica, emocional e espiritual. Mas, apesar de enfrentar tamanho sofrimento, entre outras coisas que o Salmo de número 13 nos apresenta, que Davi estava a enfrentar. Observe que iniciei o programa fazendo menção de que a nossa intenção é destacar atitudes adequadas em ou diante das provações, em meio às provações. Isso porque Davi, ainda que o Salmo 13 contenha apenas 6 versos, é um salmo enriquecedor, em que aponta a forma pela qual nós devemos enfrentar oposições, partindo da experiência e da realidade de Davi. Primeiro, observe que Davi relata no Salmo 13, algumas experiências que ele estava vivenciando, problemas internos e problemas externos. Davi declara, a propósito, em sua lamentação, o fato de estar cercado por várias adversidades. Não era um problema isolado, eram vários problemas, eram várias dificuldades, eram várias provações. Estava cercado por adversidades provenientes do inimigo que havia se levantado com o objetivo de subjugá-lo. Se você está com a sua Bíblia aberta e queira conferir, lendo comigo o verso 2 e o verso de número 4, você vai testificar pelas palavras de Davi de que uma das grandes dificuldades que ele estava vivenciando era em razão de um inimigo que intencionava subjugá-lo. Veja o que diz o verso de número 2. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Ele está fazendo uma pergunta, ainda que de forma poética. Observe que descrevendo alguém que estava lhe perturbando, querendo subjugá-lo. Ainda no verso de número 4, nos é dito, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Observe que não bastasse ele fazer menção de um inimigo que encabeçava uma perseguição ferrenha, pessoal, direcionada a Davi, tinha o apoio também de outros, conforme está revelado, e que esperavam igualmente a queda, a derrota, a destruição de Davi. Então observe que ele estava enfrentando perseguições, lutas externas. Apesar de ter sido um homem escolhido por Deus, ainda muito jovem, mas isso não lhe tornou imune às perseguições, simplesmente pelo fato de estar no centro da vontade de Deus. E isto aqui já traz para nós uma aplicação importante para a vida cristã. É importante notar, lembrar, de que a despeito de sermos chamados por Deus, de adorarmos ao Senhor, de servi-lo verdadeiramente, apesar das fragilidades que todos nós temos, Davi também possuía, e a história bíblica apresenta, mas havia sinceridade no seu coração. E todo servo autêntico, sincero, ele será alvo de perseguição, de dificuldades, de situações adversas,
que ele não provocou. E é importante o cristão estar consciente desta realidade. Quanto mais perto de Deus estamos, maiores dificuldades enfrentaremos. Isso porque, na medida em que agradamos a Deus, desagradamos o inimigo das nossas almas. E ele, nada satisfeito, inflamará o coração daqueles que derem lugar a ele para se levantar contra os servos do Senhor. É importante tomar isso como referência, porque provavelmente eu esteja falando com você, a palavra de Deus está tocando ao seu coração e você está se identificando com esta realidade. Na medida em que você tem buscado ao Senhor, tem se colocado à disposição de Deus, naturalmente, isso tem atraído muitas dificuldades, dificuldades externas, pessoas menos prováveis que você nem imaginaria, que de repente se levantaria contra você, com uma palavra negativa, com um comportamento inadequado. Talvez você esteja a se perguntar por que isto vem acontecendo. E esta palavra serve de resposta para você. É porque você tem sido alguém à disposição de Deus, tem sido alguém que tem se colocado ao serviço do Senhor. E quanto mais disposição e desejo de agradar ao Senhor, o inimigo das nossas almas não ficará satisfeito. Mas lembre-se, maior é o que está conosco, maior é o que está com você. Com eles pode estar o braço de carne, mas conosco, como diz a palavra, está o Senhor dos Exércitos para nos proteger, para nos guardar. A vida cristã não é uma colônia de férias, não é estar debaixo de sombra, bebendo água fresca, como aposentados espiritualmente, falando sem nenhum tipo de dificuldades. Não. O próprio Deus, quando chamou, por exemplo, o profeta Jeremias, foi bem claro em usar uma linguagem até de guerra, quando disse ao profeta que, apesar de lhe dar mensagem, apesar de lhe dar autoridade, fortalecer diante das dificuldades, Deus foi bem transparente ao dizer: e levantarão-se contra você, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te proteger. E nesta dificuldade, diante das investidas de Satanás, você e eu podemos asseguradamente contar uma proteção com o cuidado de Deus. Mas não desfaleça, não diminua a marcha, continue servindo ao Senhor com alegria, apesar de tantas lutas, de tantas perseguições. Notadamente, quando lemos ainda o Salmo de número 13, perceba que, além das lutas externas, o que já provoca inquietações, preocupações, ansiedades, o próprio salmista também aponta para nós que ele enfrentava também provações internas, lutas interiores. Veja aí na sua Bíblia, por exemplo, ao ler o verso 1 e mais uma vez, lendo o verso de número 2, nós encontramos Davi revelando um sentimento de impaciência, o que reflete uma luta interior. Verso 1 está escrito assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Observe que Deus havia prometido a Davi o trono. Deus o havia ungido através de Samuel, o profeta, de que ele seria o substituto de Saul diante ou na liderança da nação de Israel. Mas o tempo havia passado. Parece que cada vez mais esta promessa estava distante de acontecer. Em contrapartida, Saul, cada vez mais perto, de forma perseverante, lutando ferrenhamente para destruir a Davi. E aparentemente, Davi não via que Saul estava sendo objeto de julgamento ou que Deus estivesse julgando por aquele comportamento indevido. E isso causava impaciência. Daí percebermos por mais de uma vez ele mostrar a sua inquietude, dizendo: até quando? Até quando? Veja que ele não está com tanta paciência, está revelando o sentimento no coração de impaciência. Até quando?
Antes que nós censuremos Davi, muitas vezes nós agimos da mesma forma. Quantas indagações, principalmente quando o tempo passa. Ora, a Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. E é comum, talvez eu esteja falando para alguém, a mensagem de Deus está tocando ao coração e você esteja também se identificando com esta verdade. Até quando, Senhor, a porta estará fechada? Até quando esta enfermidade estará me perturbando? Até quando esta situação não será revertida? Até quando? Até quando? Veja que é um sentimento de impaciência. Isso pode acontecer com qualquer um. Mas o tempo não anula a promessa que Deus fez. Pelo contrário, ainda que as coisas não aconteçam em nosso tempo, Deus sabe o ambiente melhor para que o nome dele seja glorificado. Então, se há uma inquietude no seu coração, descanse, tranquilize-se. Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que você tenha hoje se levantado, sendo atormentado por sentimentos os mais variados, e entre estes a impaciência, Deus está fazendo você entender que está no controle de toda a situação. Mas Davi enfrentou este sentimento, dizendo: até quando? Até quando? Até quando? Lutas externas e lutas internas. Davi teve a sensação de abandono. Veja que ele chegou a descrever de ter a sensação de que Deus o havia esquecido. Até quando te esquecerás de mim? Veja, é o sentimento não só de impaciência, como de abandono. Isso é comum acontecer também na caminhada cristã. Observe que Davi tratou de demonstrar este sentimento também vivenciado. E o versículo que nós lemos também, ou o verso de número 2, além do sentimento de impaciência, além do sentimento de abandono, ao dizer: até quando te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Observe que ele está preocupado, muito mais do que o normal. E ele chega a dizer também, no verso de número 2, que o seu coração está entristecido. Se o texto parasse apenas com essa descrição, ficaríamos preocupados. Qual seria o fim de Davi? Qual seria o desfecho desta realidade, já que ele estava enfrentando lutas externas, lutas internas, tendo estes sentimentos difíceis que angustiam, que mexem com o coração do ser humano? Se parasse apenas aqui, ele não seria vitorioso. Mas observe, repito, que o tema desta reflexão é destacar as atitudes adequadas diante das provações. Sentir o que Davi sentiu é comum a todo servo de Deus. Ora, se o homem, segundo o coração de Deus, sentiu isto, imagine eu e você. Imaginemos quantos sentimentos enfrentamos igualmente. Mas o que vai definir, o que vai diferenciar, o que vai resultar, trazer mudança para a nossa vida, é as atitudes que tomamos diante das oposições. E eu quero chamar a sua atenção aqui para duas atitudes basilares que devem ser estas atitudes para vencermos as provações. Atitudes adequadas diante das lutas. E eu quero chamar a sua atenção rapidamente. Primeiro, se você ler comigo o verso de número 5 mais uma vez, está escrito da seguinte forma, Salmo 13, verso 5. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Veja que em meio a este turbilhão de lutas externas e internas, Davi se posiciona. Ele toma uma atitude louvável, adequada diante das provações. Ele não se permite estar inclinado diante daquelas dificuldades. Pelo contrário, ele demonstra confiança em Deus. Veja que ele inicia o verso 5 dizendo: mas, ora, me permita fazer menção de algo que aprendi, você também, na época de escola, no antigo ensino médio, não é? Nós aprendemos que o mas é denominado dentro de uma frase de conjunção adversativa.
é como se fosse uma dobradiça do texto, da passagem, da frase. É como se do mas para trás há um tipo de informação, mas da expressão para frente, mas é contrastando aquilo que havia sido informado anteriormente. Trocando em miúdos, como dizemos aqui no Nordeste, Davi vem descrevendo os problemas, as lutas externas e internas, mas de repente ele diz assim, mas apesar de tudo isso, eu confio no Senhor. Mas, apesar da dificuldade, eu decidirei confiar em Deus. Embora esteja enfrentando lutas, adversidades, perseguições, as más ferrenhas, e isto tem mexido com os meus sentimentos, com o meu coração, isso tem trazido tristeza, perturbação para a minha alma, mas eu não vou me deixar levar pelas circunstâncias. Eu confiarei no Senhor. A despeito de não compreender o processo que estava passando, o tempo que havia passado, mas ele decide continuar confiando, e isso de forma incondicional. Ele não está permitindo que as circunstâncias definam a sua vida. Ele está dizendo, eu confio, apesar de não estar vendo aparentemente nada positivo. Eu confio, apesar de não estar entendendo na prática o que está acontecendo. Ele confia naquele cuja natureza é fiel, benigna, que tem poder para livrá-lo. O povo de Deus não vive de explicações. Nós não vivemos de explicações porque Deus não é obrigado a explicar o tudo. Ele não é, na verdade, obrigado a explicar absolutamente nada. Quando assim o faz, é por graça, é por bondade. Mas quando ele não explicar, ainda assim devemos confiar nas suas promessas. Davi, portanto, toma esta atitude louvável, dizendo, eu continuarei confiando no Senhor. E, em segundo, para concluirmos, o verso seguinte, o verso de número 6, ele diz, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Veja que, além de confiar, ele expressa a gratidão, a alegria, o reconhecimento, que mesmo enfrentando lutas e adversidades, ele diz, cantarei ao Senhor, porquanto ele me tem feito muito bem. A confiança em Deus levava a Davi a engrandecer ao Senhor pelo seu caráter imutável, por aquilo que Deus de fato é. O salmista declara que Deus, em sua graça, tem tratado o seu povo com generosidade, tem tratado o seu servo com graciosidade. Ele tem muito mais motivos para agradecer do que de murmurar, porque Deus me tem feito muito bem. Deus é digno de louvor, Deus é digno de adoração, independente das circunstâncias. Isso aqui fica uma verdade importantíssima e finalizo lembrando a você que, apesar das lutas, nós temos razões de sobra para agradecer ao Senhor. Isso mesmo. Eu sei que a sua luta tem sido grande, as adversidades também, mas aprendamos com Davi em meio a estas dificuldades, em meio a estas provações. Faça uma reflexão e você chegará à conclusão que Deus lhe tem feito muito bem. E baseado no caráter bondoso, benigno do Senhor, você tira a força da fraqueza e engrandece e louva a majestade santa. E se tem uma coisa que frustra os planos de Satanás, é quando ele investe ferrenhamente para calar a voz de um cristão, de um autêntico servo de Deus, lançando em rosto as dificuldades, e o cristão reage louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. E diante desta mensagem, queremos, nesse instante, convidar você a louvar, não por meio de cânticos, mas louvar através desta oração que faremos, agradecendo a Deus por sua palavra e por seu cuidado. Ore conosco. Querido Deus, Pai de toda a glória, te louvamos por tua fidelidade, por tua generosidade e misericórdia, apesar das lutas externas e internas, como também enfrentou o teu servo Davi, descrito neste Salmo 13. Mas a semelhança dele, Senhor, também temos motivos de sobra para agradecer, para confiar, para enaltecer o teu nome, independente da circunstância. Continua fortalecendo os teus servos, que têm enfrentado lutas as mais variadas,
E algumas destas, Senhor, simplesmente porque têm se identificado publicamente como servos teus. Continua ajudando e fortalecendo a cada um de nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Querido, está concluindo o seu programa Fonte de Fé, mas não saia daí, siga sendo abençoado com a programação da Rede Brasil, mas lhe convidamos para conosco estar no próximo Fonte de Fé, se Deus assim permitir. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre cada um de nós agora e para sempre. Amém.